Salve Maria. Salve Maria. Esse mês eu gostaria de comentar um pouco sobre a vida de um santo da igreja, que ele é muito pouco conhecido, mas super importante para a história da igreja, que é um santo chamado São Bruno de Colônia. Ele foi um monge e fundador também de uma ordem de monges. Essa ordem tem quase 1000 anos de existência, né? Você vê o tamanho da força e da importância dela. É muito bom que a gente conheça a vida, não só os santos populares, que todo mundo já conhece, e nesse a gente aprofundar, mas também conhecer mais a vida dos santos. O santo foi alguém que chegou à plenitude que todo mundo deveria chegar, que é a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como São Paulo diz, né, não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Esse deveria ser o nosso objetivo da nossa vida. Quando a igreja canoniza um santo, além da gente poder rezar por ele, pedir intercessão, também a igreja coloca ele como um modelo que a gente deve imitar. Talvez a gente não vai chegar àquela perfeição total que o santo chegou, mas pelo menos a perfeição que Deus quis para nós nessa vida. Que esse é o que ele chama a todos nós. Então eu vou, assim, um pouco mais resumir da vida dele. Eu queria mais colocar assim, como aplicar o que ele deixou da vida dele à nossa vida também, que é uma coisa que a gente aprende com os santos. Por mais que ele tenha tido uma vocação diferente da nossa, por exemplo, esse santo foi um monge. Nós vivemos na sociedade. Tudo, porque ele viveu para Deus, tudo que ele viveu, ensinou e deixou, também tem um modo da gente aplicar a nossa vida. Então, São Bruno nasceu na cidade chamada Colônia, que hoje é na Alemanha, e foi um padre muito dedicado. Já tinha uma fama de santidade já em vida. Ele era o auxiliar do bispo na época, ele era o professor, diretor do que seria uma universidade hoje em dia, né? Naquela época, todas as universidades eram católicas, então os professores também eram padres normalmente, ou não padres, todo mundo católico. Então, ele já tinha uma boa fama já na vida de padre. Mas Deus chamava ele a um caminho de uma santidade mais profunda, né? Chamava ele a deixar as coisas assim da vivência e ter uma vida mais de solidão e penitência, uma vida de monge mesmo, né? Então, nessa busca do que fazer para ele mudar de vida, ele viajou até outro país, né? Colônia, hoje Alemanha, hoje ele foi em direção à França. E lá aconteceu o primeiro episódio, assim, que a história dele conta muito, que depois mais pra frente eu vou comentar um pouco. Ele, chegando numa região lá, tinha um velório de um outro padre. E esse padre também tinha uma boa fama entre as pessoas. Então, estava no velório lá, todo mundo louvando o padre, e que ele já estava no céu e tal. De repente aconteceu um fato que estupefou todo mundo. De repente o cadáver se sentou no caixão. E a história diz que ele falou várias coisas lá, mas resumindo, ele falou que não era para louvar ele, que não tinha se salvado. Ele tinha se perdido a alma dele. Eu vou comentar mais, mas o primeiro exemplo é isso, a questão de a vida não é só a aparência de ser bom, né? A pessoa tem que ser bom, tem que viver para Deus. E isso fez São Bruno meditar mais ainda naquela questão dele deixar a vida do mundo e para uma vida só de oração, porque ele pensava assim, não basta só buscar o bom, você tem que buscar o mais, né? Porque isso é uma virtude também dos santos. Os santos são humildes, né? Por mais que eles sejam uma vida de santidade, eles sempre acham que ainda tem que buscar mais, né? Isso é um problema que a gente tem. A gente chega num certo ponto, já fica meio que parado. Então aquela cena que ele viu serviu para ele tomar a decisão mais ainda de deixar o mundo. Nesse caminho de buscar o que ele deveria fazer, ele encontrou mais 6 companheiros que iriam começar o primeiro mosteiro com ele. E foi uma certa direção, caminhando a uma direção lá na França, onde ele conhecia o bispo que também depois virou santo, chamado São Hugo. E lá,
antes de São Bruno chegar, São Hugo teve um sonho e viu 7 estrelas sob uma cruz, com o globo da terra por baixo. Quando chegou São Bruno mais os 6 companheiros, os 7, né, ele interpretou que aquela mensagem era a chegada dos monges lá, né? E com isso ele já conhecia São Bruno e teve mais boa vontade de conseguir o lugar, fazer tudo lá para que eles fundassem o mosteiro dele lá. E até hoje os cartuchos usam, os monges cartuchos, né, que são a ordem que São Bruno fundou, usam esse símbolo, que é uma cruz com o globo da terra por cima e 7 estrelas, e por baixo tem uma frase em latim, que em português quer dizer: o mundo gira e a cruz permanece de pé. É um símbolo da nossa fé cristã, né? O mundo passa, mas a única coisa que permanece de pé é a fé. A própria ordem que ele fundou é um exemplo disso, ela já tem 1000 anos. Então o mundo já passou, reis, presidentes, imperadores, milhares, milhões de pessoas morreram e a ordem está de pé. E a nossa fé está de pé. Então ali, num lugar bem escondido, assim, nas montanhas, lá muito frio, né? Ele fundou a ordem dele. O nome Cartucho, né, é porque a região lá na França chama Chartreuse, que é portuguesado, né, vira cartucho. Então ele e os companheiros começaram a viver a vida dele ali, no mosteiro, né, de solidão, de penitência e oração, como os monges vivem. Passou alguns anos, aconteceu um fato que um dos alunos antigos de São Bruno tinha virado padre, né, bispo, e além de tudo a providência levou esse aluno dele a papa. Como ele conhecia a santidade de São Bruno, esse papa chamou São Bruno para Roma para ser conselheiro dele. Então, em obediência, São Bruno foi para Roma e durante vários anos foi conselheiro do papa. Chegou um ponto, né, como ele tinha aquela vocação de monge, sempre chamando, e tinha ido falar só por obediência, São Bruno pediu dispensa ao Papa para voltar a ser monge. O Papa chegou a oferecer que ele fosse bispo de um lugar, mas ele falou que ele não tinha vocação para ser bispo. A vocação dele era de humildade, monge, né? Então ele foi para outra região ali na Itália mesmo e fundou outro mosteiro e terminou sua vida ali nesse local. A história é muito mais comprida, né, mas só para resumir. Então, depois disso, os mosteiros, os cartuchos se espalharam por toda a Europa, principalmente. Hoje em dia tem muito menos, porque é uma vocação muito austera, né? Ser monge, ainda mais do estilo deles, a vida de muita penitência, né? Então as pessoas hoje em dia já choram para fazer as coisas do dia a dia, ainda mais para você deixar uma vida, né, para trás e para viver como monge. Mas ela trouxe muitíssimos frutos para a igreja. Mas eu queria aprofundar como aplicar nisso tudo, como aplicar os ensinamentos e a vida de um monge à nossa vida. Eu separei 4 aspectos. Primeiro, esse fato da questão do fato que ele viu lá do padre, né? Infelizmente perdeu sua alma, mas tinha boa fama. Como isso acontece? Porque não importa você parecer bom, você tem que ser bom, ser santo. Porque Deus vê a nossa consciência, Ele vê o porquê nós fizemos as coisas. Deus vê tudo. Não é que Deus fica como um ditador, com um caderninho anotando tudo que a gente faz. Não, porque Ele sendo Deus, Ele vê tudo. Não tem como se esconder nada de Deus. Então, todas as nossas ações, elas têm que ter uma intenção reta, né? Jesus criticava demais os fariseus. Os fariseus faziam coisas que pareciam boas, mas a intenção deles por trás era ruim. Então nós também temos que ter a intenção boa, porque a intenção Deus sabe. Então eu acho que essa lição desse fato é essa. Tudo que a gente for fazer, antes fazer com a intenção de agradar a Deus. É uma coisa boa que a gente deve fazer até na oração da manhã, né? Já oferecer todo dia a Deus. Eu faço aquilo com a intenção de agradar a Deus, entregar a Nossa Senhora. Por mais que depois, na hora de fazer o ato, a gente esqueça, pelo menos no início do dia você já entregou tudo a Deus
que a gente tem uma tendência muito grande a fazer as coisas. Quando faz as coisas boas, às vezes ficam com vaidade, achando que a gente fez aquilo por força própria, né? Então, se a gente entregar a Deus antes, tem uma tendência muito menor de a gente fazer aquilo só por aparência, né? O segundo fato é essa questão da solidão que o monge vive, né? A gente às vezes acha muito esquisito porque a pessoa vai sair, vai para o mosteiro, viver ali recolhido, oração, com tanta coisa que o mundo precisa. Mas a solidão do monge não é a solidão pela solidão, não é a solidão egoísta de quem está querendo fugir das coisas. Se for só para fugir de tudo, isso é realmente um egoísmo. Mas a solidão do monge é a solidão de quem quer estar a sós com Deus. É um exemplo muito bom que eu já vi falar uma vez, por exemplo. Imagina um casal de noivos. Quando está se preparando para casar, tem que conversar as coisas de casamento, de criação de filhos, de casa. Ele não vai ficar conversando no meio do burburinho, no meio da bagunça de gente. Ele vai conversar a sós. Por quê? Precisa de um tempo de solidão entre eles. A mesma coisa no nosso tempo de oração. A gente precisa de tempo de solidão para rezar. Ninguém consegue rezar no meio do barulho. A gente precisa, tem uma passagem bíblica, Nosso Senhor diz, quem quer rezar, fecha a porta do quarto, né? Isso é uma questão a questão física também. Você precisa de um lugar quieto para rezar, mas também, principalmente, a quietude da mente e do coração. Você precisa desligar um pouco dos pensamentos do dia para rezar, porque se você tiver com a cabeça, tantas coisas já tem no dia, e tentar rezar, ninguém consegue. E também um lugar, né? Se tiver um lugar propício, mais quieto, é melhor ainda. Por isso, vários e vários bons padres ensinam que o melhor horário de você parar para rezar é de manhã cedo, quando você acaba de acordar. Faz nada, já levanta e vai rezar. Pega a Bíblia, pega um livro espiritual, lê um pouco e medita ali. Você está com a mente limpa da noite que passou. Se você começar a fazer as coisas do dia, já era. Você vai, no meio dessa oração, vai começar a aparecer todos os problemas que você tem que pensar no dia. E essa oração vai ser muito menos frutuosa do que se você fazer num horário da mente limpa. Então, essa questão da solidão, gente, é a solidão para a oração, né? Tirar um tempo para rezar com mais calma. Outro ponto é a questão da obediência, né? São Bruno fez de tudo para obedecer a Deus, né? Deus chamava ele para uma vida mais recolhida, ele foi. Chegando à vida recolhida, Deus chamou ele para uma vida um pouco saindo daquele recolhimento, porque o Papa, em nome da igreja, pediu o auxílio dele, ele foi também. Então, é uma questão da obediência. A primeira coisa que nós devemos viver é a obediência aos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei da igreja, que são o desdobramento da lei de Deus. A gente obedecer aos mandamentos é o princípio da nossa vida de fé. Às vezes a gente acha que obedecer aos mandamentos é o topo, mas é só o primeiro passo. É quando você obedece os mandamentos que você se torna amigo de Deus. A gente está em chamado estado de graça. A gente não é inimigo de Deus. Então, o primeiro passo é obedecer os mandamentos. Primeiro, conhecer os mandamentos, né? Normalmente, às vezes, a gente nem sabe a lista dos 10 mandamentos e muito menos os 5 mandamentos da igreja. Acho que uns meses atrás eu até fiz uma instrução sobre os 5 mandamentos da igreja. Então, obedecer os mandamentos. Se a gente está em dúvida por que a gente tem que obedecer, procure pesquisar. A igreja sempre está explicando por que a gente tem que obedecer os mandamentos. E hoje em dia um problema, parece que na cabeça das pessoas só tem 2 mandamentos, que é não matar e não roubar. Então a pessoa, não estou matando, não estou roubando, está tudo legal. Aí a pessoa vive fofocando, fazendo calúnia, que é um mandamento contra não criar falso testemunho. A pessoa acha que é normal. A pessoa vê muita coisa indecente na internet, televisão, fere 2 mandamentos, o 6º e o 9º, contra a castidade. Também acho que está tudo normal. As pessoas não vivem, principalmente o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, colocam muita coisa na frente de Deus, acham que tudo normal. Então, é um exame de consciência que a gente deve fazer seriamente, todos os dias. O que a gente está passando sobre os mandamentos?
E principalmente para quando você vai se confessar, que tem que fazer um exame mais profundo ainda. Então essa vivência dos mandamentos é a primeira questão que a gente tem que viver com a obediência. Mais um ponto, o desprezo dos bens materiais, né? Que todo monge, ele vive na vida de pobreza, né? Todos os bens que ele tem são do mosteiro, né? O mosteiro dá aquilo que é necessário para ele viver ali, mas é uma vida muito simples. Só quem vive em sociedade precisa manter bens, para manter a família e outras coisas. Então o modo da gente aplicar isso, o desapego dos bens materiais, é não colocar os bens materiais acima de Deus. É essa questão do primeiro mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas. Uma vez eu vi um padre explicando, o demônio tenta as pessoas de duas formas. Aquelas que já estão no mundão, ele vai jogar mais coisas do mundo para ele. Já aquelas pessoas que estão querendo viver para Deus, o demônio vai tentar falsear para colocar aquelas coisas que são natural da vida, colocar aquilo acima de Deus. Por exemplo, todo mundo tem que trabalhar para sustentar. Só que a pessoa começa a colocar tanto trabalho como principal da vida, que ela trabalha, e não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir na igreja. O que ela fez? Ela colocou o trabalho, que é uma coisa boa, na frente de Deus. Divertimento também. É preciso divertimento sadio, mas a pessoa só pensa em divertimento. Passa o domingo inteiro para tudo quanto é canto. Se vai na igreja, vai correndo já pensando em sair. Outro divertimento muito que as pessoas se perdem de dia é o uso da internet. Tem tempo de ficar 3 horas vendo vídeo no celular por dia, mas não tem tempo de reza. Se rezar o terço, reza correndo. Fala que não tem tempo para tirar um tempo de meditação. Então, é essa coisa aí que é o desapego dos bens materiais. É você parar de colocar coisas que são normais acima de Deus. E para terminar, uma coisa que eu já tenho uns bons anos que eu gosto de estudar essa vida dos monges cartuchos, que um padre me indicou, que era muito bom conhecer a história de São Bruno, os monges, para ter essa aplicação. Uma coisa que eu aprendi muito com ele chama resiliência, né? Que é a força de vontade para enfrentar coisas difíceis. Eles vivem uma vida muito austera, muito forte. Só para ter um exemplo, toda a ordem religiosa, quando ela começa a ficar frouxa, a igreja manda eles reformar os estatutos dele, para eles voltar ao fervor inicial. Os cartuchos estão tão firmes que em 1000 anos a igreja nunca precisou pedir ele para fazer uma reforma. Eles são só alguns exemplos, por exemplo, eles vivem a quaresma deles 6 meses por ano. Igual a gente morre para viver 40 dias, né? A quaresma deles é de setembro até a Páscoa. Todos os dias eles fazem uma vigília de oração de madrugada. Eles dormem às 8 horas, acordam meia-noite, fica de meia-noite às 2 em vigília de oração. Aí voltam, 6 horas, já acorda de novo o dia dele de trabalho, de oração. Mas por que a pessoa tem força para largar a família e ir para o lugar recolhido e tanta coisa? É por amor a Deus. Não tem como outro jeito. Tudo que você faz na vida, você só consegue ter resiliência para manter se for por amor a Deus. Por que a gente está aqui hoje, no mês de encerração, aqui, de manhã cedo? Que 90% das pessoas estão dormindo. E pior, tem gente acordada por um motivo errado. Tem gente chegando bêbado nessa festa barulhenta. Porque não tem amor a Deus, nem sabe o que tem amor. A gente pode ter um amor imperfeito ainda, mas ninguém está aqui à toa. É por um passo por amor a Deus. A gente só vai conseguir rezar o terço todo dia, vir à reunião, fazer nossas obrigações, fazer visita e tudo que tiver mais, se for por amor a Deus. Sem amor a Deus, você faz por um tempinho lá, mas por que tanta gente desanima? Porque não começou e não continuou por amor a Deus. Porque é a única coisa que vai dar força, porque nessa caminhada, todo mundo acontece, você vai ter dias ruins, você vai encontrar com pessoas ruins no meio do apostolado, e se você for olhar só para isso, você vai desanimar no meio do caminho. Então, se não for por amor a Deus, você não tem resiliência para aguentar quase nada. E só para terminar, como sempre tem que ser um pouquinho mais cedo, eu deixei alguns santinhos aqui com oração de São Bruno. Quem quiser pegar, dar para outra pessoa, pode, à vontade. Mais um santo para a gente interceder por nós. Salve Maria. Salve Maria.